pra falar sobre um assunto que vocês me pedem há muito tempo, que é delineadores. Eu vou mostrar pra vocês os tipos de delineador que eu tenho aqui em casa, qual que eu mais gosto, qual que eu acho mais fácil, pra que serve cada um, e mostrar também como eu faço o delineado gatinho, que é aquele puxadinho assim. Antes de começar realmente falando sobre isso, eu tenho algumas considerações a fazer que são muito importantes. Primeira, delineado é prática. Você não vai aprender assistindo vídeo no YouTube, você não vai aprender deixando pra fazer na última hora, quando realmente você tá pronta pra sair. Você precisa pegar o seu delineador, sentar na frente do espelhinho, ficar um tempo ali treinando, porque só assim você vai conseguir fazer o delineado cada vez mais perfeito, tá? Não vou dizer que sempre vai sair lindo, porque tem dias que sai lindo, tem dias que sai torto, tem dia que sai um mais grosso que o outro, um pra cima, um pra baixo, e é super normal, acontece com todo mundo, tá bom? Segunda consideração, você tem que levar em conta o tipo do seu olho. Nem todo delineado que você vê nas pessoas vai ficar bom em você. Por exemplo, em mim, que tem um olho meio caidinho, eu não posso fazer um puxadinho muito longo, porque acaba escondendo, porque minha pálpebra cai por cima do delineado, sabe, ó? Ela é meio gordinha, então quando eu tô assim, some. Então eu não posso fazer um delineado puxadão, porque vai ficar meio torto. Então isso é uma coisa que eu aprendi de acordo com o meu formato de olho. Eu fui fazendo e fui vendo, né? Tipo, esse não funciona muito bem, esse fica melhor, mais curtinho, fica mais bonito. Então você precisa pegar o jeito pra descobrir qual é o seu tipo de delineado. E terceira e última consideração é que você precisa descobrir qual é o seu preferido. A gente tem aqui no mercado o em gel, o líquido e o em canetinha. Então desses três você precisa saber qual que você prefere pra trabalhar, porque assim, eu posso falar pra vocês que o gel é mais fácil, mas por exemplo, eu não consigo usar o gel. Eu sei que ele é mais fácil porque eu aprendi com ele, foi o primeiro delineador que eu usei. Mas hoje em dia eu acho ele complicado, eu acho que ele empelota, então eu prefiro canetinha. Então é muita questão de gosto, você precisa descobrir qual que é o seu preferido. Recadinhos dados, eu vou mostrar pra vocês agora os tipos de delineador que eu tenho aqui em casa. Eu tenho gel, o que eu tenho aqui é o da MAC, o Black Track, que eu acho que é um dos mais famosos, que a maioria das pessoas conhece, que é esse gelzinho aqui. E eu aprendi a fazer com ele, não com esse aqui, mas com o formato em gel. Só que hoje em dia eu acho muito mais complicado, eu não sei, acho que mudou um pouco, prefiro mais a canetinha. Mas esse aqui, no geral, é um dos mais fáceis pra se aprender. Depois tem o formato líquido, e aí eu tenho 4 tipos pra mostrar pra vocês. Aliás, 3 tipos, 4 marcas. Eu tenho aqui esses líquidos aqui, que vocês conhecem, que eu acho que é um dos primeiros delineadores que a gente viu por aqui no Brasil, que é esse formato assim, olha, eu tenho da Vult e tenho da Eudora. Ele tem a ponta mais durinha, ó, a ponta é assim, ó, e é durinha, dá pra vocês verem, ó, não é tão molenga. Ele é meio que um cone, começa grossinho e vai bem fininho na ponta. Esse aqui, então, é o formato líquido com a ponta durinha. Aí eu tenho também o líquido com ponta molinha. Esse aqui do Boticário é um ótimo exemplo, ó, porque ele é líquido, só que a ponta dele, ó, é mole, é maleável. Então eu acho um pouco mais fácil de usar do que aquele outro ali, porque aquele outro deixa o delineado muito grosso, sem que você perceba, sabe? E aí, ainda nos líquidos, eu tenho por último esse aqui da MAC, que é o Liquid Lash Liner, que na verdade ele não é um líquido, ele é como se fosse um cremoso líquido, um gel líquido, ele é um pouco mais grosso, ó, e a ponta dele também é molinha. Esse daqui eu só uso quando eu tenho uma festa mesmo, uma ocasião muito especial que eu vou precisar ficar maquiada por horas, porque ele é muito à prova d'água, ele só sai com demaquilante bifásico, então não é um delineador que eu uso no meu dia a dia, porque acaba removendo cílios na hora de remover, então eu acabo não usando muito. Depois vem o delineador em canetinha, que é o que eu mais gosto, e eu tenho aqui, se não me engano, 5 marcas e 2 tipos, ó, eu tenho 4 marcas diferentes desse formato caneta mesmo. Esse primeiro é o Urban Decay, esse aqui é Milani, que eu acho que foi uma das minhas primeiras canetinhas, tá super seca, mas eu só guardei pra lembrar da embalagem, pra comprar de novo quando eu for viajar. Tem esse da Maybelline, que é um dos meus preferidos atualmente, que chama Master Precise. E tem esse aqui da Make Be Cosméticos, que eu não usei ainda, ó. E aí o outro formato de canetinha que eu tenho também é esse aqui da Make Be, que ele é anatômico, você coloca o dedo assim, ó, e consegue passar, e a pontinha dele é bem fininha. Só que ele tá velhinho, então tá ressecado, eu não uso mais, mas eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês o formato mais fácil de achar no mercado, que é esse líquido aqui, olha, que a gente acha em qualquer lugar, em qualquer perfumaria, em qualquer marca tem esse formato. E o formato que eu mais gosto, que é o formato canetinha. Daí eu tenho algumas dicas pra vocês aplicarem cada um deles.
Primeira dica, para você aplicar qualquer delineado, você pode usar uma fita, ou micropor, ou uma fita adesiva, ou, sei lá, fita crepe, para você colocar e criar uma linha perfeita. Isso funciona com qualquer tipo de delineador, desde a canetinha até o gel, até o líquido cremoso, você pode usar isso sempre, tá? E não é vergonha usar a fitinha, porque até hoje eu uso quando eu tô muito nervosa ou muito atrasada para um evento importante, eu não quero que a maquiagem borre de jeito nenhum, eu vou lá e uso a fitinha, porque vai ficar perfeito sempre. Eu tenho aqui uma fitinha que eu vou usar para aplicar o líquido de um lado, para vocês verem como funciona e como é fácil, e do outro lado eu vou aplicar a canetinha à mão livre mesmo, do jeito que eu faço normalmente. A primeira coisa que você vai fazer é cortar um pedacinho de fita e colocar no dorso da sua mão, para remover um pouco da cola da fita, porque se você tirar a fita e colocar direto no olho, pode colar nos seus cílios, pode arrancar os seus cílios, pode remover o corretivo, a base, então tira um pouquinho, olha, da cola. Eu vou fazer isso 2 vezes. E aí sim, depois eu levo pro meu olho. E aí o truque é colocar essa fita no sentido dos cílios inferiores até a sua sobrancelha. Isso vai criar um ângulo perfeito pro delineado. Outra coisa também que é muito importante é você colar abaixo dos cílios, claro, para não remover os seus cílios e não deixar nenhum espacinho aqui, porque senão o delineador líquido pode vazar, entrar por baixo da fita e borrar completamente a sua maquiagem, então deixa bem certinho. Pra começar então, eu vou usar o líquido da Eudora, que é esse aqui que tem aquele formato de pincel mais durinho. E o que a gente faz é remover um pouco o excesso de produto que vem, só passando assim nas beiradinhas. Eu gosto muito de começar do meio pro final e depois vir ajustando o comecinho que é mais fininho, mas você pode começar do final pro meio, do começo pro meio, enfim. Só tenta fazer pequenos tracinhos, ó, pequenos tracinhos, bem rente aos cílios, ao invés de fazer um traço de uma vez, porque isso vai evitar que você erre e que você trema. Então, quanto menor o tracinho, mais fácil, ó, vai ligando os pontos. Quando chega aqui, eu gosto de virar o pincel, olha. Eu viro o pincel e puxo ele pra cá, no sentido do centro dos meus olhos. Então, esse aqui é o do meio pro final, já tá quase pronto. Agora, com a pontinha, com ele reto, eu vou fazer o meu canto interno. Tem que ser mais fininho do que o canto externo, porque é isso que é o gatinho. Começar fino, ir engrossando e depois puxar num rabinho. Então vai bem devagar, com a pontinha do delineador e vai fazendo micro tracinhos, olha. Bem de leve. Se você achar que o delineado tá saindo um pouco falhado ou não tá tão pretinho, pega um pouco mais aqui, ó, de delineador e vai de novo ali. Ó, tá bem fininho aqui no meio, já tá bom pra mim. E aí eu vou começar a unir com o meio aqui, que já tava pronto. Outra dica que é muito importante é você sempre olhar pra baixo pra ver se tá contínuo, porque às vezes faz uma ondinha aqui no globo ocular e não fica tão bonito. Então olha pra baixo e vai ajustando. Chegou aqui perto da fita, é a parte mais fácil de todas. É só você segurar bem aqui com o dedo e fazer esse tracinho, olha, sentido a fita mesmo. Vai contornando a fita com o delineador. E depois é só unir esse cantinho aqui com o delineado que a gente já tinha feito, puxando assim, ó, de fora pra dentro. Olha pra baixo pra ver se tá bonitinho, direitinho. O segredo pra você ter esse finalzinho aqui bem fininho é a mão muito leve. Se você deixar a mão muito pesada, o finalzinho vai ficar muito grosso. Então, vai bem de leve, olha. Puxando com a pontinha
e subindo. Olha pra baixo, vê se tá tudo direitinho, se não tá com aquela voltinha. Eu vou só dar mais um acabamento aqui pra ficar bem pretinho o uniforme. E aí, hora da mágica de remover a fita, ó. Fica perfeito, fica certinho. E essa é uma dica muito boa pra quando você tá com pressa ou tá com um pouco de receio e não quer errar na maquiagem. Pra fazer o outro lado, eu vou usar essa canetinha da Maybelline, que é a Master Precise, que é uma das minhas preferidas dos últimos tempos. Eu tenho gostado muito, muito dela. Ela tem a ponta bem fininha, olha, e mais durinha, então eu acho mais tranquilo de fazer, mais fácil. E eu vou usar a mesma técnica que eu usei pro outro lado. Começo do meio, fazendo tracinhos, levo até o final e depois eu volto fazendo o comecinho. Então vamos lá. Eu vou começar, olha, com ela deitada, carimbando assim, olha. É muito mais fácil, porque o próprio formato desse aplicador já vai ajudando a dar uma engrossadinha no final, ó. Só tô carimbando, só tô encostando ela no meu olho. E aí aqui eu só vou encostar a pontinha. Vou chegando no meio, vou dando aquela engrossadinha. É importante que você vá olhando os dois lados pra ver se tá o mais próximo possível. E aí, pra fazer o cantinho externo, a dica é, em vez de usar a canetinha assim, que eu vou estar levando a parte mais grossa pro final, é usar a canetinha assim, olha. E aí o que eu faço é fazer um tracinho bem de leve, ó. Bem de leve, no sentido dos meus cílios até a sobrancelha, mais ou menos do mesmo jeito que eu colei aqui a fita. Dou uma olhada pra ver se eles estão iguais e depois eu venho juntando essa parte com a parte que eu já fiz. Eu trago de fora pra dentro. Eu tô dando só mais umas carimbadinhas aqui, olha, pra ficar bem preto e bem uniforme. Mas o traço já tá bem parecido e isso já é ótimo, porque delineador igualzinho, simetricamente é quase impossível. Então tenta deixar o mais próximo possível do anterior que você já fez. Esse então é o delineado que eu mais uso nesse formato, nesse tamanho, nessa grossura, porque como eu disse pra vocês, eu não posso abusar de um super delineado grossão, muito puxado, porque o meu olho não me favorece, meu olho acaba tampando o delineador. Então assim, olha, é o limite, eu ainda consigo olhar pra frente, vocês ainda conseguem ver o rabinho do meu delineado. Mas se você tiver um olho bem redondinho, bem amendoado, você pode abusar um pouco mais, deixar esse traço um pouco mais grosso, aí então é só você subir um pouquinho mais com ele, ou puxar um pouquinho mais aqui no final também, que é a mesma coisa, só você ir um pouquinho mais além do que eu fui. Pra finalizar a maquiagem, pra deixar ela um pouquinho mais completa, eu vou sair assim mesmo, mas eu vou passar um pouquinho de sombra abaixo nos meus cílios pra dar um destaque também pros cílios inferiores. Eu vou usar uma sombrinha assim, marrom aquecida, e vou aplicar aqui embaixo com um pincelzinho de cerdas mais fofinhas, só pra deixar o meu olho um pouco mais definido, porque a parte de cima tá bem definida com delineador, então aí embaixo também é legal passar alguma coisinha. Ó, e aí se vocês quiserem pegar um pouquinho mais de sombra escura, vou pegar só um pouquinho com um pincel menor e vou passar só no canto externo. Daí vou aplicar muitas camadas de máscara de cílios pra deixar o visual bem bonito. Esse é o resultado do delineado já pronto, com a maquiagem completa, máscara de cílios, um pouquinho de sombra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas que eu compartilhei aqui com vocês. Se você curtiu, clica no gostei aqui embaixo, se inscreve no canal. E agora eu quero saber de vocês, qual a sua maior dificuldade na hora de aplicar o delineador? Comenta aqui embaixo pra mim. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até lá!